Fala galera, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à nossa live, a live da JNI. Já vai compartilhando o link aí com seus amigos, com a sua família e já vai preparando o coração aí para receber uma palavra de Deus, amém? Então, para a gente iniciar a live, eu vou ler aqui rapidinho o Salmo 100, que diz: Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem ao Senhor, louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai, que vamos ouvir da Tua Palavra, Senhor. Pai, que a Tua Palavra, Senhor, possa, Senhor, chegar, Pai, nas casas e possa, Pai, estar abençoando, Pai, a vida de cada um que vai estar assistindo, Pai. Usa, Senhor, o louvor, Pai, usa, Senhor, o ministrante que vai estar, Senhor, trazendo a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma ótima live, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bora lá, galera, vai compartilhando aí, hein? Fiquem ligados. Seja bem-vindo a mais um culto de jovens, que você possa sair cheio do Espírito Santo, que você cada dia tenha mais sede de Deus. E Ele fez carne, viveu entre nós e deixou muitos exemplos a nós que nós devemos seguir. E Ele nos ama infinitamente e que nós possamos seguir os exemplos de Jesus, amém? Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E tu és um antes de nossos pais mesmo pensar em nos fazer, né? Ele já tinha pensado em nós. E Ele tem um amor tão grande por nós, tão grande, que às vezes até quando nós nos perdemos, Ele deixa as outras para ir nos buscar. Ele se importa com a nossa vida, Ele quer o nosso melhor. Entrega para Ele todas as suas dificuldades, seus problemas. Confia nele que o melhor Ele fará. Obrigada, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O Senhor quer como você está, mesmo com problemas, mesmo com pecados, Ele quer como você está. Ele vai te transformar, Ele vai te moldar, porque o amor dele é imensurável. O amor dele é tão grande. Ele quer como você está. Ele te quer como você está. Mesmo ferido, mesmo em pedaços, Ele quer como você está. Porque Ele vai te curar, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. Ele vai te mudar todos os aspectos da sua vida. E com isso você vai querer mais e mais e mais de Deus. Você vai querer mais e mais do amor dEle. E quando você estiver cheio do amor dEle,
Quando você estiver cheio do amor dele, você vai transbordar. E as outras pessoas vão ver a diferença que você vai fazer no meio. Venha como está. Não espere passar as dificuldades. Não espere passar os problemas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o rei desta nação. Ele tem o poder. Ele tem o poder para curar todas as feridas. Ele tem o poder para te restaurar. Ele tem o poder para te perdoar. Venha como está, jovem. Venha como está, igreja. Venha como está, que Ele vai te transformar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada pelo amor, Jesus. Obrigada por Senhor se preocupar com nós. Obrigada pelo Senhor ser o melhor. Nem merecemos, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Na palavra de Deus fala: quando tiver 2 ou mais reunidos em seu meio, Ele estaria aqui. E que nós possamos sentir o Espírito Santo trabalhando, tocando em nós. Que nós possamos ansiar mais da presença dEle neste lugar. Aí onde você está, que você possa ansiar mais da presença de Deus. Que você possa querer mais de Deus todos os dias. Não só nos finais de semana e nos cultos. Ou então jovem só em período de acampamento. Ele quer você todos os dias, tem que ansiar por Ele todos os dias. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar
Recebe a nossa adoração, Pai. Não somos nada, nada, nada sem Ti. Não somos nada sem Ti, Jesus. Obrigada por tamanho amor. Obrigada por vir a essa terra e se fazer carne. E fazer tantos milagres. Curar tantas pessoas. Que possamos, Jesus, seguir o Seu exemplo. Que nós possamos, através de nós, em Seu nome, curar pessoas. Que nós possamos incendiar esse lugar. Que nós possamos ser cheios do Seu Espírito. E que nós possamos ter em foco, Jesus, apenas Te adorar e querer mais de Ti. Obrigada por tamanho amor. Obrigada por nos amar infinitamente, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Fala galera, quer ganhar essa Bíblia? Muito fácil. Essa semana a gente vai soltar um quiz show de bola no nosso Instagram. Para você poder participar, tem algumas regrinhas básicas. Vamos lá. Primeiro, você precisa seguir os nossos Instagrams que vão estar aparecendo aqui embaixo, que é o @jni.igapó e @jni.londrina. Então, primeiro é simplesinho, só ir lá seguir os Instagrams. Segundo, todos os dias, de segunda a sexta, a gente vai lançar 5 perguntinhas, uma a cada dia. São perguntas sobre a Bíblia e você precisa responder lá nos stories, nas caixinhas de pergunta lá. Então, precisa responder certo, hein, pessoal? Então, precisa responder, ter a resposta certa para poder participar. Então, corre lá, fica ligado nos stories, que segunda-feira já vai começar, já vai ter a primeira perguntinha lá. Respondendo corretamente as 5 perguntas e seguindo os Instagrams, essa Bíblia aqui, que é da JNI, tá? Pode ser sua, beleza? Então, corre lá e participa, pessoal. Valeu! Boa noite, galera. Tudo bem? Gostaria de ler com vocês Provérbios 3:9, que fala assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, que nessa noite nós possamos continuar honrando a Deus através da oferta e dos dízimos. Você que vai ofertar, tem um QR Code na tela e você pode fazer por Pix também, através do Pix da igreja. Eu só peço que vocês mandem um comprovante para Cláudia, ou para o Furlan, ou para Camila, ou para mim, tá bom? Senhor Deus Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Obrigada por ser tão maravilhoso conosco, papai. Obrigada por não deixar que falte o pão de cada dia, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando aqueles que irão ofertar e aqueles que não poderão ofertar hoje, Senhor. Que não falte nada na mesa da casa de ninguém, Senhor. Que não falte o alimento, que não falte o que vestir, Senhor. Que em nome de Jesus a sua presença continue nos enchendo dia após dia, papai. Que em nome de Jesus o Senhor continue conosco, papai. Que o Senhor continue nos levando para mais perto de Ti, Senhor. Muito obrigada pela Tua fidelidade, pela Sua bondade, pelo Seu amor conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados. Boa noite. Deus abençoe seu coração. Neste sábado especial, um sábado abençoado, estamos aqui para compartilhar com vocês a partir dessa reunião da JNI, e quero abençoar não somente o coração dos jovens, mas que você possa compartilhar esse link, que você possa compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, porque nesta Semana Santa é um tempo de muita reflexão, é um tempo de um recomeço, uma oportunidade de nós podermos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, no sentido de que daquilo que Jesus fez por nós, do que Ele significa para nós e o futuro que Ele tem para nós, a eternidade que Ele tem para nós. Então hoje à noite eu quero compartilhar com vocês a partir de Mateus 27, do versículo 57 ao 66. Eu vou ler de maneira bem dinâmica para que nós possamos trabalhar este assunto e abençoar o seu coração. A Bíblia diz assim a partir do versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José,
que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. No versículo 59 diz: E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. No versículo 61 diz a palavra: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. No versículo 65, a palavra de Deus diz desse mesmo capítulo: disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E no final do versículo 66 diz assim: indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos orar e pedir a bênção de Deus, que o Espírito Santo fale com os nossos corações. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida nesta semana tão marcante para a humanidade. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, neste início de noite, neste sábado, um final de semana muito abençoado para nós. Eu quero pedir que o Espírito Santo abençoe o coração. Tira as tampas dos ouvidos, que as pessoas não possam somente ouvir, mas entender, compreender, discernir e receber, assimilar o que a tua palavra diz e ensina a respeito do que nós vamos compartilhar hoje à noite, em nome de Jesus. Então, a partir desse texto, meus amados, eu quero compartilhar com vocês sobre as reações de pessoas, dos amigos de Jesus nesta história. E nós aprendemos que, a partir do domingo passado, que aconteceu o domingo de Ramos, foi a entrada triunfal de Jesus. Isto é a título de introdução. E nesse dia, Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, que todos nós conhecemos essa história. E o povo se juntou para lhe dar as boas-vindas, e muitas pessoas colocaram ramos enquanto ele passava, mantos no chão diante de Jesus, conforme diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 9. E a multidão aclamava Jesus como Messias, porque ele era o prometido de Deus. Então, ao fim do dia, esse Jesus, que era o Messias, o Salvador, e que ele sai de Jerusalém e foi dormir numa cidade vizinha chamada Betânia. Aí nós temos a segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira, e Jesus passa nesses dias ensinando em Jerusalém. Ele passa ensinando tudo aquilo que era a respeito do reino de Deus, e ele sempre ensinando ao povo no templo. Na segunda-feira, por exemplo, no caminho para Jerusalém, ele amaldiçoou uma figueira, porque ela não dava fruto, conforme Marcos capítulo 11, no versículo 12 ao 14. E depois Jesus entra no templo, expulsa os mercadores e os acusa de tornar a casa de Deus em um mercado e em um lugar de ladrões. Quando ele volta para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. Amados, durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Veja só, explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Veja como é importante. E tudo que Jesus ensinou e fez durante a semana. Contou parábolas sobre a salvação e o fim dos tempos. Explicou sobre o pagamento de impostos. Disse quais seriam os sinais dos fim dos tempos. Aliás, um dia nós temos que falar sobre isso, esses sinais do fim dos tempos que nós vivemos nessa época. Profetizou sobre a sua morte e ressurreição. E sabe o que aconteceu com todos os ensinamentos e tudo que Jesus passava para esses líderes e todas as pessoas que ouviam? Os líderes religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos de Jesus, com a popularidade dele. Por isso, durante esses dias, enquanto Jesus caminhava, ensinava em Jerusalém e estava pronto, vivendo já pertinho da sua morte e ressurreição,
Eles, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo também que Judas se oferece para atrair Jesus em troca de dinheiro. E já na quinta-feira é instituída a última ceia, a ceia do Senhor. Nessa quinta-feira era a Páscoa judaica. E seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala, porque Jesus tinha dado essa direção. Se reuniram com ele e aí eles celebraram a Páscoa. E antes, Jesus lava os pés dos discípulos, os ensina a ser humilde e a servirem uns aos outros. Nós vemos essa história e isso que aconteceu com Jesus e os discípulos em João, capítulo 13. E enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, o repartiu com os discípulos e fez exatamente isso com o vinho. E ele explicou que o pão simbolizava seu corpo e o vinho seu sangue. E que em breve eles iriam ser dados pelos discípulos. Então, ele entraria seu corpo e derramaria seu sangue pelos discípulos, por você, por mim, por nós. Então ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte até a vinda dele. E foi assim que iniciou-se a ceia do Senhor. Mas também ele avisou que entre eles havia um que iria trair, que era Judas. E acontece a traição de Judas. Mas também ele fala que outros iriam abandonar ele, como Pedro, que negou Jesus. E eles cantam um hino e logo eles foram para o jardim de Getsemane para orar. E é muito interessante que na sexta-feira, antes, nós estamos no sábado, na sexta-feira acontece a crucificação do nosso Senhor Jesus. E durante a noite e a manhã da sexta, Jesus passa a ser interrogado pelo sumo sacerdote, que era Pilatos, pelo rei Herodes. E tiraram sarro dele. Praticamente ele foi espancado, foi chicoteado. E os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e a única coisa que eles queriam é que ele passasse como uma pessoa que estava sendo ridicularizada. Por quê? Porque chamavam ele de rei dos judeus. E quando viu o que tinha feito aquele que o traiu, Judas, o que ele fez? Ele foi e tirou a própria vida. Pedro, que seguia Jesus de longe, enquanto foi confrontado por ser um dos seus discípulos, fez aquilo que Jesus tinha falado na ceia. Ele o nega 3 vezes. E Pilato viu que Jesus era inocente. Tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava se revoltando. O que ele fez então? Ele, para evitar a violência, ele decide condenar Jesus para ser crucificado, sabendo que Jesus era inocente. E você encontra e pode ler essa história em Marcos 15, do versículo 13 ao 15. Então Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. Aí todo o lugar onde foi a crucificação de Cristo escureceu, diz a Bíblia, das 3 da tarde, quando Jesus morreu. Então naquele momento houve um grande terremoto. E o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. E quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado num lugar próximo. Ele foi sepultado e uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. Muito interessante que eles foram embora e chega o dia de sábado. Chega esse dia, é o dia em que nós hoje, que se lembra, nos lembramos do tempo em que Jesus permaneceu morto, depois de ter sido crucificado. Então foi um dia de grande tristeza para os discípulos. Eu não sei como você está hoje, pode ser que você esteja triste. Há muita gente que fica até com a aparência de triste, faz cara de triste, o coração fica triste, porque Jesus morreu. No dia anterior, Jesus tinha sido condenado e morto na cruz. Mas escuta que Jesus tinha avisado que isso precisava acontecer, mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história. Sua esperança tinha sido destruída. Como está sua esperança nesta Semana Santa? Como está sua esperança neste sábado? Quando Jesus foi preso, os discípulos tinham fugido, abandonaram ele. Neste sábado, como é que você está hoje? Você está pronto para seguir Jesus? Custe o que custar? Porque Jesus, o Salvador, ele deveria mudar o mundo. Ele mudou o mundo porque ele ressuscitou. E ele estava morto e sepultado neste sábado. E eles estavam se sentindo humilhados, destroçados, destruídos. Tudo parecia perdido para ele. Quem sabe, para você hoje, por toda essa situação que estamos vivendo, no meio desta Semana Santa, você se sente destruído, perdido, abandonado,
mas na verdade é que há esperança para nós. Jesus é aquele que venceu a morte. E Jesus tinha sido sepultado muito rapidamente ao fim do dia na sexta-feira, porque o sábado era um dia de descanso para os judeus, sabe? Então nesse dia não deveriam fazer nenhum trabalho. Por isso os discípulos ficaram em casa naquele dia. E mesmo assim os sacerdotes do templo enviaram um destacamento de guardas para vigiar o túmulo. Por quê? Porque eles queriam impedir que os discípulos roubassem o corpo. Eles não queriam que Jesus fosse tirado pelos discípulos e depois eles iam ficar dizendo, ressuscitou. Esse sábado então foi um dia de silêncio e de espera. Você está esperando ainda alguma coisa da parte de Deus? Você está em silêncio, parece que Deus não está falando com você, e você também não está falando com Deus, ou você está falando com Deus? Parecia não haver solução, mas no dia seguinte o maior milagre de todos aconteceu. Jesus ressuscita. Amados, o sábado nos lembra que Jesus morreu de verdade, não foi uma farsa. De fato ele morreu, assim como todos nós um dia teremos de morrer. Ele de fato se identificou com a humanidade, foi completamente a sua identificação conosco. Foi até a morte, ele veio para isso, mas Jesus foi um passo além. Ele deu um passo além do que nós imaginamos e pensamos. Ninguém poderia ter sobrevivido à crucificação. Ninguém. Junto com a perda de tanto sangue, Jesus esteve mesmo morto no sábado. Mas Jesus fez algo maravilhoso. Ele venceu a morte. Seu sacrifício na cruz foi perfeito e quebrou o poder da morte, trazendo salvação a todos os que acreditam nele. Então, assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, mas tem a promessa da ressurreição para a vida eterna. A morte não é o fim da história. Agora, o que eu quero falar com vocês é sobre as reações dos amigos de Jesus. Primeiro, Jesus estava morto. E na passagem que nós acabamos de ler, há 3 reações à sua morte. Reações que revelam a forma como deve e não deve se reagir à morte de Jesus. Primeiro, o discípulo chamado José de Arimateia, ele era um discípulo secreto. E ele agiu com muito cuidado para cuidar do funeral de Jesus. Segundo, 2 mulheres cristãs, crentes, discípulas de Cristo, mostraram lealdade e afeto pelo seu mestre. E em terceiro lugar, tinha um terceiro grupo lá. O terceiro grupo eram pessoas incrédulas, irreligiosos, mundanos. Eles enfrentaram um problema muito sério. Então nós vamos começar com José de Arimateia. Este homem, ele era um conselheiro honrado, isto é, um membro do Sinédrio, conforme Mateus 15:43. Ele é um homem bom e justo, conforme Lucas 24:50. Ele esperou a respeito do reino de Deus, conforme Marcos 15:43. Ele era rico, diz Mateus no capítulo 27, versículo 57. E ele não votou pela morte de Jesus, quando o Sinédrio votou a favor da morte dele, para que ele seja crucificado, conforme Lucas 23:51. Ele era um discípulo, diz a Bíblia, lá em João 19:38, mas um discípulo secreto. Hoje, quem é você? Ele tinha medo dos seus compatriotas judeus, porque eles eram contra Jesus. Então, hoje você é um discípulo secreto, nós somos discípulos secretos de Cristo, ou nós de fato estamos dispostos a viver aquilo que Deus colocou na nossa frente, que é seguir os passos do Mestre. Amados, o que nos revela isto? Aqui nós entendemos que houve uma mudança acentuada na vida de José. É impressionante essa mudança, porque até a morte de Jesus ele tinha sido um discípulo secreto. Mas acontece algo, ele provavelmente tinha, eu creio que com certeza ele teve várias reuniões com Cristo quando o Senhor visitou Jerusalém. Só que depois da morte do Senhor Jesus, ele não era mais um discípulo secreto. Ele se tornou ousado, corajoso. E é isso que Deus quer que eu e você nos tornemos, que nos tornemos discípulos corajosos. E aqui alguns atos mostram a ousadia de José de Arimateia. Algumas atitudes mostram a coragem dele. Por exemplo, ele em Marcos 15:43, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos. Essa foi uma atitude de coragem. Por quê? Foi tremendo esse ato dele, já que os romanos os despejavam os corpos
dos criminosos crucificados no lixo e deixavam os corpos pendurados na cruz para os abutres e animais consumir. Amados, então ele foi lá se arriscando e pediu o corpo para ele cuidar do corpo. Então, aqui nós vemos que isto nos serve como um exemplo de punição criminal para o público. Imagina que ele fosse preso lá. Então José também enfrenta uma possível reação ameaçadora de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos estava farto, até aqui, do assunto Jesus. Então Jesus tinha provado ser muito incômodo para Pilatos. Ele não queria mais ouvir. E Pilatos poderia ter reagido fortemente contra José. E podia ter destruído. Mas ele foi corajoso e pediu o corpo de Pilatos. Ele queria cuidar, pediu o corpo de Jesus. Ele queria cuidar. Segundo, ele se arriscou em ser disciplinado pelo Sinédrio. Por quê? Porque ele estava se opondo, ele sempre se opôs à condenação de Jesus, conforme Lucas 23, 50 e 51. O Sinédrio tinha votado para condenar, tinha iniciado a votação, tinha iniciado a condenação e condenou a Cristo. E ele, como membro do conselho, ele disse que não. Amados, todos os apóstolos haviam fugido, os discípulos fugiram. E nenhum apareceu para demonstrar respeito pelo seu mestre. O que os discípulos de João mostraram por João, depois que foi decapitado, quando tomaram o seu corpo e o sepultaram, os discípulos não fizeram. Eles deram linha na pipa. Sumiram. Então, as mulheres que o seguiram não ousaram entrar no sepulcro. Então, Deus encorajou esse bom homem a quê? A cuidar do corpo de Jesus. E José, por primeira vez, se declarava abertamente discípulo de Cristo. Você já se declarou discípulo de Cristo? Você está disposto a pagar um preço para que o nome dele seja glorificado? E José, meus amados, demonstrou também um cuidado, até mesmo um carinho muito grande pelo Senhor Jesus, dando seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. Isto é, nós também temos posses. O que nós temos demonstrado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? Temos abençoado as pessoas com oração, com visita, com evangelismo, com palavra de ânimo, palavra de coragem, mas também Deus nos deu posses. O que nós estamos fazendo com as posses que Deus nos deu? Este ato por si só não deixa dúvida sobre sua posição em Cristo e com Cristo. Todos nós temos uma posição em Cristo. E o que nós estamos fazendo pela obra do Senhor a partir daquilo que nós temos? Em quarto lugar, José não foi permitido participar na grande festa da Páscoa. José, pela manipulação do corpo de Jesus, foi considerado contaminado. Olha só. Então, ele não podia ter contato com ninguém, porque se ele tocou, teve contato com o cadáver, então ele foi considerado contaminado. E uma vez contaminado, a lei judaica proíbe uma pessoa de tomar parte nessas cerimônias dos judeus. Uma cerimônia judaica, ele não podia participar. Então, a única coisa que transformou José de um discípulo secreto a um discípulo corajoso foi a sua atitude diante do que Jesus fez na cruz. Jesus morre por ele. E ele fica impactado com essa situação, com toda essa postura que Cristo teve em favor dele. Ele viu o comportamento, as palavras de Cristo, ele percebeu aquela escuridão, o terremoto, o véu rasgado. Como é que está seu coração hoje em relação ao nosso Senhor Jesus? Estamos em Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Quando José testemunhou tudo isso, sua mente ligada às reivindicações de Cristo com as profecias do Velho Testamento sobre o Messias, levantaram ele. Ele teve um abrir na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Então Jesus viu as profecias, José viu as profecias cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deu um passo à frente, enfrentou todos os riscos, tomou a sua posição em Cristo. Ele teve coragem, a coragem motivada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essa coragem, essas características de José fazem o que na sua vida? Quando você olha para a cruz e o que Jesus fez na cruz por nós te dá coragem, é isso que Ele quer te dar. Quer te dar coragem. Então o que nós aprendemos com este José? Aprendemos algumas coisas maravilhosas. Primeiro, cada cristão secreto precisa estudar a
cruz de Cristo. Por quê? Porque realmente vendo a cruz é que nós vamos virar de um cristão, um discípulo secreto, em uma testemunha corajosa do Senhor Jesus. E é isso que Londrina está precisando. Londrina está precisando de jovens, e não somente jovens, mas todos os discípulos corajosos, ousados, para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. As pessoas precisam ouvir, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas precisam saber que Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pela sua chaga fostes sarados. Mensagem que discípulos ousados e corajosos devemos transmitir para as pessoas. Veja 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amados, aprendemos também sobre posição, sobre poder, riqueza e fama. Nenhuma delas nos fazem ousados para Cristo. Nenhuma delas. Nós podemos ter posição social, posição religiosa, posição profissional, enfim, poder, riqueza e fama. A única coisa, somente a verdadeira entrega, o verdadeiro amor, a verdadeira devoção, a verdadeira entrega por Cristo, vai fazer de nós discípulos corajosos, como fez com este homem chamado José de Arimateia. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos despertados pelo Espírito Santo. Terceiro, Cristo se identifica perfeitamente com os homens. Ele se identifica com você. Ele sabe que você pode estar medroso nessa Semana Santa, mas Ele quer te dar coragem, porque Ele viveu como homem, Ele entende você. Ele morreu como homem e Ele foi enterrado como homem. Ele entende a sua humanidade, Ele sabe como você está nessa época de pandemia, principalmente. Veja o que diz Isaías 53:9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E Hebreus 2:17 diz: portanto, em todas as coisas que convinha que fosse feito semelhante a seus irmãos, para que pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Precisamos levar essa mensagem para aquele que precisa entender o significado da Páscoa. Amados, o próprio Filho de Deus não tinha nada quando ele estava na terra. Isso significa duas coisas. Primeiro, Cristo é o Salvador dos mais pobres. Ele nasceu num estábulo. Ele não tinha lugar para recostar, para reclinar a cabeça. Seu túmulo foi um túmulo emprestado. Mas também os ricos podem servi-lo, como José de Arimateia. Ele morreu por todos, ricos e pobres. Então, se você um dia vai assistir este vídeo, ou se você está assistindo agora, neste sábado de Páscoa, saiba, independente de o que você tem, Ele morreu e ressuscitou por você. Amados, em Mateus 27:61, nós encontramos 3 fatos importantes sobre as mulheres cristãs, discípulas de Cristo, né, que estiveram lá com Ele. Primeiro, essas mulheres mostraram um afeto e uma lealdade por Ele fantástica, tremendo. Essas mulheres eram leais a Cristo, apesar de todo o perigo, enquanto os homens abandonaram. Os discípulos foram, as mulheres não. E a Bíblia diz em Mateus 26:56, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os homens foram, as mulheres ficaram lá. Mateus 26:69-75 diz, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia isso. Então, diz a Bíblia, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Os homens foram, as mulheres estavam lá. Mateus 27 diz assim: estavam ali mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Mateus 27, 55 a 56. E no mesmo capítulo, no versículo 61, diz: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. As mulheres então tinham um profundo afeto por Jesus. Elas levaram o que tinham, dinheiro para comprar especiarias de unguento, e queriam usar isso para cuidar do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram isso porque amavam Jesus. Amavam Jesus. Essas mulheres tinham um apreço, um amor, uma entrega. Agora, uma coisa muito interessante: elas não tinham entendido a ressurreição de Cristo, mas eles estavam preparando seu corpo e eventualmente a decadência lá no túmulo. Por quê? Porque o verdadeiro significado de viver para sempre, o corpo humano sendo refeito, recriado e tornando-se incorruptível, ainda não tinha sido compreendido por elas. Não tinha. Mas Jesus disse lá em João 5, 24 e 29: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Amados, aprendemos com essas mulheres que elas foram fiéis a Cristo. Não importa quão furioso e perigoso foi esse tempo, porque todos queriam prender os discípulos de Cristo. Nós devemos amar a Cristo, devemos ser fiel a Jesus e devemos procurar entender e compreender o significado pleno da ressurreição de Jesus. Veja só o que diz Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, seu prisioneiro, mas ser participante das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu sei que estamos passando por muitas aflições. Não se envergonhe, vá em frente, continue em frente, não desanima. Jesus é a resposta para todos aqueles que não acreditam nele. Jesus é a resposta para todos aqueles que não acreditam nele. Havia incrédulos naquela época, mas há uma mensagem para todas essas pessoas que não acreditam em Jesus. A Bíblia diz, mas também, Romanos 4, 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. Amados, Jesus ressuscitou. Isso, se tu confessares com tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Há uma mensagem: se você não acredita que Jesus morreu e que ele ressuscitou, a mensagem é: acredite, Jesus nasceu de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Ele morreu numa cruz, ele estava no túmulo, ele ressuscitou. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Diz 1 Pedro 1,3. Então, creia.
os incrédulos da época, eles planejaram extensa segurança da tumba, mas deixaram uma segurança na tumba que tinha até o selo do líder da época, e Pilatos deu permissão ainda para que eles possam postar guarda e para selar o túmulo. Foram tomadas essas medidas, mas deixa eu te dizer uma coisa, nada segurou o Senhor Jesus. Os túmulos eram fechados, colocavam uma pedra enorme na entrada, o túmulo ainda foi garantido quando eles selaram para ninguém tocar. Amados, no caso do túmulo de Jesus, foram tomadas precauções, colocando uma patrulha para proteger qualquer situação que se apresentasse para tirar o corpo. Entenderam? Não podiam mexer com Jesus. Essa era a grande questão. Ninguém podia retirar o corpo. Mas se você é um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que ele morre. E o que eu quero colocar no seu coração hoje à noite é o seguinte: se você é um discípulo secreto de Jesus, hoje é tempo de você iniciar uma nova etapa, uma nova história, como José de Arimateia, que saiu cuidando do funeral de Jesus. Acredita que ele morreu. Domingo, amanhã, é o dia que celebramos a ressurreição dele. Mas ele morreu. Muita gente diz que ele não. Ele morreu. As mulheres estavam lá. Se você é como uma dessas mulheres, ou igual a essas duas mulheres que mostrou lealdade e afeto, continue sendo leal a Jesus, continue anunciando sua morte, continue anunciando a sua ressurreição, continue anunciando a sua segunda volta. Pode ser que naqueles que estão ouvindo esta palavra, tenha alguém que faça parte do grupo dos incrédulos. Não acreditaram em Jesus, não acreditavam na ressurreição. Mas Jesus disse, se você faz parte desse grupo, escuta bem, e eu termino aqui com este versículo, segundo João 11, 25, o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual será a sua reação nesta época de Páscoa? Como você vai reagir? Como José? Como as mulheres? Ou você vai reagir como um incrédulo? Ainda que você conheça a Bíblia, você pode reagir como um incrédulo. Então você tem que reagir diante daquele que é chamado Espírito Santo, para ele te levar novamente à cruz, para ele te levar novamente a Cristo e você ser abençoado. Seja um amigo fiel, um amigo leal do nosso Senhor Jesus. Quero orar por você e que Deus abençoe seu coração. Deus, em nome de Jesus, quero orar por cada jovem, cada moça e por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que ouviram esta palavra. E pedir, Deus, que o Senhor os abençoe e que cada um tenha uma reação como José de Arimateia. E que cada um tenha uma reação de lealdade e de fidelidade para aquele que entregou sua vida, derramou seu sangue e sofreu na cruz para trazer vida para nós. Ele mesmo disse que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, eu peço que o Espírito Santo hoje leve cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão participando deste culto da JNI, a crer em Jesus como Senhor, como Salvador pessoal, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço e um final de semana muito abençoado, em nome de Jesus.